Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. O irmão Tiago já levantou a mão, pode falar. Então, irmãos, eu acho que isso talvez é uma das conclusões mais perfeitas que tem, tá? Eu vou começar talvez trazendo uma tipologia do Velho Testamento só para vocês entenderem. Quando Deus fala com o povo, Deus diz assim, lá no Monte Sinai, quando o povo sai do Egito, chega ao pé do Monte Sinai, Deus, ele chama Moisés para subir o Monte Sinai e Deus dá uma figura. Ele diz assim, ó, vocês vão fazer para mim um tabernáculo, um templo, onde eu habitarei no meio do povo. E veja que Deus diz assim para Moisés, tu vai fazer tudo conforme o modelo que você viu no céu. Então, o próprio autor de Hebreus, ele escreve toda a carta de Hebreus, ela é embasada nessa questão, sombras e realidades. A sombra é o que estava lá no Velho Testamento, a realidade ele está mostrando como isso se cumpriu em Cristo e como ainda se cumprirá em Cristo. Então você vê que assim, ó, o tabernáculo e todos os utensílios que estavam no tabernáculo eram uma figura que apontava para uma realidade espiritual. Então deixa eu mostrar para vocês isso. Quando você entrava no tabernáculo, você tinha uma divisão. Eu até ia botar na tela, mas a minha internet hoje está um pouquinho ruim, eu não consegui separar. Lá no meu canal eu tenho uma série sobre o tabernáculo, inclusive falta 4 aulas que eu vou gravar no próximo mês. Nessa série do tabernáculo eu explico uma questão, que o tabernáculo é uma chave para desbloquear o livro do Apocalipse. É como se nós temos algumas chaves que te ajudam a desbloquear revelações do Apocalipse. Duas testemunhas, as duas casas de Israel, que é chamado por Paulo de o mistério de Cristo, é uma chave. O ciclo das 7 festas é outra chave. O tabernáculo, né, é outra chave que vai te ajudar a entender e desbloquear o livro do Apocalipse. Quando você olha para o tabernáculo, você vê que todos os utensílios que aparecem no tabernáculo, eles vão aparecer no livro do Apocalipse. Então você vê, por exemplo, o tabernáculo, quando você entrava por ele, você tinha um altar de sacrifício, né? Onde os animais eram mortos, aonde tinha 4 pontas, aí você passava o sangue ali do animal. Quando o sacerdote terminava a expiação, ele vinha para fora, ele pegava o sangue da expiação, ele vinha e derramava no cantinho do altar e o sangue escorria sobre a terra. Você percebe que esse primeiro altar era um lugar onde havia morte, havia sacrifício. Havia essa primeira parte que era chamado de o átrio exterior. O que esse átrio exterior representa? A terra onde a gente vive hoje, irmãos. É um lugar onde existe pecado, onde existe morte, onde Cristo, que estava lá no primeiro lugar, ele desce, eu já vou falar de cada etapa, Cristo desce a terra e ele vem morrer por nós. Né? Onde é que o cordeiro era sacrificado? Desses 3 lugares, irmãos. Aqui embaixo, no altar de sacrifício. Cristo sai do trono e vem até o lugar de sacrifício para morrer por nós. Né? Aí você vê esse altar que aparece lá no tabernáculo, aonde que ele vai aparecer no Apocalipse? No 5º selo. No 5º selo a Bíblia não diz assim que é aberto o 5º selo e se vê os mortos debaixo do altar? O que era isso? O altar que tinha os mortos ali, a fala do primeiro altar, o altar de bronze. Você passava o altar, tinha a bacia de bronze, que hoje eu não vou conseguir explicar, você entrava agora no segundo átrio, que era na segunda parte, segundo compartimento, que era chamado de o lugar santo. Eu estive ali em Israel agora no início do ano passado e a gente foi em Timna Park, onde tem uma réplica do tabernáculo. E você olha dentro desse lugar santo, você tem um monte de querubins estampados. É como se esse lugar santo apresentasse tipo o segundo céu. Paulo fala de 3 céus, né? O segundo céu, o lugar onde os anjos estão diante do trono. Então você tinha de um lado, você tinha a mesa dos pães asmos, onde tinha 12 pães, isso aponta para o povo de Deus. Você tinha do outro lado, castiçal com 7 hastes, aponta para a igreja, né? Aponta para os 7 espíritos que estão diante do trono, diante de Deus. Você tinha o altar de incenso. Você percebe que todas essas coisas que eu estou falando tá aparecendo também no livro do Apocalipse? Quando você entra nesse lugar santo, não tinha uma menorá com 7 lâmpadas? Você vai para Apocalipse 1, né? Você não vê ali 7 castiçais, não são as 7 lâmpadas, não é uma menorá? Aí você vê que o sacerdote entrava 2 vezes ao dia, né? Manhã e tarde, e ele limpava esse candelabro,
né, esse castiçal, essa menorá. Não é o que Cristo está fazendo em Apocalipse 1? Cristo vestido de sumo sacerdote, de vestes brancas, entre os 7 castiçais? Então você começa a montar uma figura, você vai ver que aquilo que Deus deu para Moisés lá no Monte Sinai é o que você tem como pano de fundo do livro do Apocalipse. Aí você passava o castiçal de frente para o próximo véu, o que você tinha? Um altar de incenso, onde os sacerdotes iam lá, largavam incenso, pegavam um incensário também, né? Você vai para Apocalipse, você não tem um anjo com um incensário na mão, ele pega brasas do altar de ouro, que é esse altar que está ali dentro, e ele lança sobre a terra esse incensário de ouro. Apocalipse está mostrando o tabernáculo. Por diversas vezes você vê várias figuras sendo relatadas, como por exemplo, olha como isso é lindo. Diversas vezes você vê dizendo assim, ó, o santuário celeste, o santuário de Deus, abriu-se o templo. Várias vezes está aparecendo figuras que apontam para o tabernáculo. Quer entender o livro do Apocalipse? Olha para o tabernáculo, entenda o ciclo que acontece lá e você vai entender o livro do Apocalipse. Então, quando você passou a primeira parte, que era o ato exterior, passa a segunda parte, que é o lugar santo, você chega agora no terceiro, que é chamado de o Santíssimo. Ali você tinha a Arca da Aliança. Irmãos, o que é a Arca da Aliança? Se o altar de bronze aqui representava o mundo dos mortos, representa a terra, embaixo dele o mundo dos mortos. Você passa para o lugar santo, você vê o lugar onde os anjos habitam. Você passa para o terceiro lugar, a gente poderia chamar aqui de o terceiro céu. E você vê a Arca da Aliança. O que é isso? É o símbolo do trono de Deus, irmãos. Sabe, por que eu fiz toda essa colocação? Porque muitas pessoas vão dizer, olha, quando o templo foi destruído, a Arca da Aliança desapareceu, ninguém sabe onde ela está. Aí muitas pessoas vão ler o livro do Apocalipse e vão dizer, tá vendo? Deus levou a arca para o céu. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Quando a Bíblia diz que no toque da sétima trombeta o céu se abriu e foi vista a Arca da Aliança, não é porque Deus levou aquela figura para o céu. É porque as pessoas estão vendo a realidade que era tipificada naquela figura. A realidade da Arca da Aliança era o trono de Deus. Quando Deus manda Moisés fazer uma arca, Deus diz assim, ó, eu vou habitar no meio do povo. E ali, sobre a tampa do propiciatório, sobre aquela tampa da arca, Deus diz assim, ó, ali eu virei e falarei contigo. Aonde que a glória de Deus habitava no meio do povo? Na tampa, ali em cima daquela arca. Era onde a glória de Deus estava concentrado. Deus é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas ele concentra a sua presença onde? No trono, que está nos céus, nesse lugar que é chamado de o Santíssimo. Entenderam? Então quando a gente vê assim, ó, abriu-se, tocou o anjo a sétima trombeta, abriu-se o tabernáculo no céu e foi vista a arca. O que é isso? O trono de Deus. E você vai ver que quando você tem esse entendimento, muitas coisas se desbloqueiam. A Arca da Aliança é um símbolo do próprio trono de Deus que as pessoas estão vendo quando o céu se abre, sabe? Na Arca da Aliança, nós temos ali alguns elementos. Nós temos as 2 tábuas do testemunho, que aponta ali para o ministério das 2 testemunhas novamente, para o ministério da igreja nesses últimos dias, exercendo o protagonismo ali junto com Jesus para restaurar todas as coisas, o Elias que há de vir e restaurará todas as coisas, como Pedro também mencionou lá em Atos capítulo 3. Nós temos ali junto à Arca da Aliança a vara de Arão que floresceu, e nessa vara era uma vara de amendoeira. E o que Deus fala para Jeremias? Jeremias, você viu a vara de amendoeira? Pois bem, eu velo em cumprir com a minha palavra. E a palavra do Senhor sendo cumprida ali de uma maneira plena diante de toda a humanidade. E nós também fazemos menção do maná que estava guardado ali. E lembrando do maná escondido que Jesus declarou ali para a igreja de Pérgamo, né? Ao que vencer, eu darei a ele um maná escondido, apontando para Jesus. E nós sabemos que em Pérgamo tinha ali o trono de Satanás. E o que é que vai acontecer na ocasião da volta de Jesus? O trono de Satanás vai ser desfeito e será estabelecido o trono de Deus e do Cordeiro no reino milenar. Por isso que a Arca da Aliança, que aponta para o trono de Deus, ela tem elementos riquíssimos e fundamentos que nos dão aí combustível para avançar cada vez mais neste propósito. Então eu quero trazer vocês aqui mais uma vez para meditar exatamente nesse tabernáculo que o irmão Tiago trouxe. Existiam 3 níveis, o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo.
o homem se achegava no máximo ali ao pátio, levando o seu cordeiro. O sacerdote imolava o cordeiro, e só o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Nós não tínhamos esse direito, e hoje nós temos. Nós temos o direito de entrar no Santo dos Santos por intermédio do corpo de Cristo. E quando a gente reflete um pouquinho nas festas ainda, a gente vê que só poderia passar pela expiação quem cumprisse o ritual desde a Páscoa. Então, aceitar o cordeiro é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo para entrar nesse último dia. Qual é o último dia? A esperança que todo o povo tinha da saída do sumo sacerdote do lugar santíssimo. E então, a gente concretiza com o que Apocalipse diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Quando? Ao ressoar da última trombeta. Meu irmão, não perca a oportunidade de entrar nesse ambiente sagrado que é o lugar santíssimo. Purifique as tuas vestes. Aceite o Cordeiro como aquele que fez a expiação por você. E por intermédio de Cristo Jesus, entre nesse lugar de adoração, entre no lugar santíssimo, para que naquele dia, quando toda a humanidade olhar para cima, veja esse concerto e veja você lá, vindo com Cristo nas nuvens. E isso é muito poderoso. Eu gostaria de deixar essa palavra com você no dia de hoje.